Olá, meus amigos, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes, a paz do Senhor Jesus esteja para todos vocês. Que Deus abençoe cada um nesta manhã. Eu estou aqui posicionada para transmitir para vocês mais um pouquinho, uma porçãozinha da palavra do nosso Deus. Já estou aqui com o nosso livro sagrado nas mãos, porque é dele que nós tiramos a mensagem divina de Deus, que tanto faz bem para nosso coração, para nossa alma, para nossa vida. Não é verdade? Esta palavra que vem do trono da graça de Deus. Então vamos ler nesta manhã a palavra do Senhor e vamos transmitir mais uma palavra da verdade, a palavra de poder. E eu quero dizer para você que está chegando agora, você é muito bem-vindo, que Deus abençoe tua vida, continue aqui com a gente, ative o sininho. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, nos ajuda aí a crescer o canal, ativa o sininho para que você seja avisado cada vez que eu postar um vídeo novo e também compartilhe esta mensagem de Deus com alguém, com uma pessoa da sua família, um amigo, para que mais e mais pessoas possam receber a palavra de ânimo, a palavra de conforto, a palavra que dá vida, que dá saúde e que dá a vida eterna. Tá bom? Então, feito isto, que Deus abençoe você e sua família. E nós vamos ler aqui no livro do Senhor, nós vamos ler aqui no Salmo 34, o versículo 15, que nos diz das bênçãos de Deus. Diz assim: olha só, que maravilha! Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Minha gente, presta atenção nesta palavra. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Vou me parar aqui um pouquinho, só para dizer para vocês quem são os justos, que a Bíblia fala. Os justos são aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus, nas suas promessas. Os justos são aqueles que são justificados pelo sacrifício que fez o Senhor Jesus. Então, esses são os justos. Aí você vai dizer: vovó Terezinha, aqui nos Salmos ainda Jesus não tinha vindo na terra. Sim, mas mesmo aqui os Salmos, Davi já falava o justo, porque no Antigo Testamento também foram justificados pelo sacrifício do Senhor, ou seja, o sacrifício da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário tem um efeito retroativo. Todos aqueles que creram no passado, antes de Cristo, creram em Deus e criam também que haveria de vir o Messias, né? Que o Messias é o Senhor Jesus. Então, esses são justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus. E continuando, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Ainda o 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha que maravilhosa é esta palavra que está falando aqui o salmista Davi, né? Que diz aqui, já no começo, Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta
a confiar nele. Isto aqui antes de começar no primeiro versículo, que eu li aqui no 15 até o 19 e voltei um pouquinho lá atrás, né? Mas ele está, Davi louva a Deus, Davi adorava a Deus e confiava nele, e Deus sempre livrou a Davi de todas as suas adversidades. Na guerra, Deus estava com Davi, nas aflições, nas angústias de espírito, Deus consolava Davi, Deus dava alívio ao seu espírito, à sua alma, e consolava o coração dele. Por isso Davi foi o homem que Deus chamou a Davi, que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Então Davi confiava e andou com Deus quando ele esteve na terra. Ele foi um vencedor, foi um guerreiro, foi um batalhador, mas com Deus sempre na frente. Deus sempre deu a ele vitória porque ele confiava em Deus. Deus era o único Deus em quem Davi confiava, e Deus era único na vida de Davi. A adoração de Davi era para Deus, o sacrifício de Davi era para Deus Todo-Poderoso. Assim foi o homem segundo o coração de Deus. E nos diz aqui, os olhos do Senhor estão sobre o justo, os olhos do Senhor, o versículo 15, está sobre aquele que é justificado pelo sangue de Cristo. Os olhos de Deus estão atentos àquele clamor daquele homem, aquela mulher que clama para Deus. Na sua angústia clama a Deus, na sua tristeza ele compartilha com Deus, ou na luta, seja financeira, seja na enfermidade, Deus está com aquele que busca por ele, que clama por ele no dia da sua necessidade. Diz a Bíblia, diz ali o salmista, os olhos de Deus estão sobre o justo, mas Deus é poderoso para fazer, e não precisamos de mais ninguém, não é mesmo? Se nós temos um Deus poderoso como este, que está cuidando de nós, que está sempre conosco, mas buscar a outro Deus para quê? E a quem buscar? Ninguém tem palavra de salvação, ninguém tem promessa de vida eterna. Quem é o dono da vida? O dono da vida é Deus. Quem criou a vida? Quem criou o ser humano? Este Criador foi Deus. Quem criou os céus e a terra e tudo que nela existe foi Deus. Foi o Criador dos céus e da terra, este Deus que nós servimos, este Deus que nós amamos, esse Deus que nós adoramos, é este Deus, o Criador do céu e da terra, a quem nós servimos. É este Deus que diz a palavra que Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E alguém diz, Deus não tem filho? Sim, Deus tem filho, sim, senhor, sim, senhora, Deus tem filho, e ele enviou o seu filho, e ele disse, eu e o Pai, disse o Senhor Jesus, somos um. Isto ninguém explica, mas de que jeito, como assim? E esta explicação nós só teremos na eternidade. E não é interessante nós saber o que não precisamos saber. Nós precisamos é crer. Nós precisamos é compreender que Deus nos criou e que Deus nos deu uma liberdade para servir a Deus ou não. Crer em Deus ou não, temos o nosso livre-arbítrio, e quem crer em Deus não tem nada a perder, só tem a ganhar aqui, estar com Ele, desfrutar das suas bênçãos e por fim ainda a vida eterna. Ainda aqui do livro de Romanos, no capítulo 8, já no versículo 31, está escrito antes do primeiro versículo, cântico de vitória, Deus é por nós. E aí começa assim, o versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui o apóstolo Paulo já dizia, quem será contra nós? Um homem de experiência que teve
tanta e tamanha experiência com Deus, que ele se desprendeu de tudo que havia na terra, e ele disse: se que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí alguém pode dizer: mas vovó Terezinha, e daí? Mas nós morremos, isso não é vitória. Sim, isto é vitória. Morrer com Deus quer dizer, eu nem chamo de morte. Passar desta vida para outra, eu nem chamo de morte, porque o dia que Deus nos chamar, simplesmente nós que falamos, que vivemos e que sentimos, deixaremos este corpo, assim como você tira uma roupa e solta ela ali no chão, assim será naquele dia. Deixaremos este corpo e estaremos por toda a eternidade com Deus, ou melhor, por toda a eternidade não, pela eternidade com Deus. Porque se eu digo toda a eternidade, é como se eu estivesse colocando um limite na eternidade ou um tamanho na eternidade. Mas a eternidade com Deus não tem fim. A própria palavra já diz, a palavra eterno. Eternidade é que vai para todo sempre, que nunca tem fim. Então nós estaremos pela eternidade com Deus. Não precisamos mais deste corpo. Mas o dia que o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, aquele que já passou com Deus tornará a ressuscitar. Assim como Cristo ressuscitou da sepultura, o nosso corpo também irá ressuscitar e irá ser transformado em um corpo glorioso pelo poder de Deus, e assim estaremos sempre com Ele. Mas a palavra de Deus, continuando, diz assim, o versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas estas coisas? Quer dizer que então Deus dará com ele todas estas coisas. Quer dizer que Deus está fazendo promessas para a vida eterna, promessas para nós com o Senhor Jesus. Que maravilhosa é esta palavra, não é mesmo? Diz que ele não poupou seu filho, mas daí diz que entregou por nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? Aí o 33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual estará à direita de Deus e também intercede por nós. Olha bem, presta atenção. O Senhor Jesus está junto de Deus e Ele intercede por nós. Isto quer dizer que nós não precisamos de outra pessoa que já faleceu ou qualquer outro tipo de pessoas para interceder a Deus junto do Pai. É o Senhor Jesus quem intercede por nós. Intercede pela vovó Terezinha, irmã Terezinha, que é serva do Senhor. Intercede por você, meu irmão. Intercede por você, minha irmã. Intercede por todo homem ou mulher que clamar por Deus, que clamar por Jesus. Senhor Jesus intercede junto de Deus, junto do Pai Celestial, intercede por nós. Ele disse aqui, está escrito na sua palavra, ele disse assim: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. É por isso que nós chegamos orando a Deus Pai, pedindo Deus em nome de Jesus.
Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus eu imploro, em nome de Jesus me perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, e é em nome de Jesus que nós chegamos a Deus com um coração quebrantado e contrito, como dizia lá o salmista, no Salmo 31. É desta forma que nós chegamos a Deus. Nós não precisamos de nada, nem de ninguém, nem de sacrifício nenhum, nem sacrifício de animais, nem de nenhum tipo de sacrifício. Nós temos apenas que chegar a Deus através do Senhor Jesus, com o nosso joelho dobrado, com o nosso coração contrito, coração quebrantado, com humildade, e dizer: Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço. Tá certo? Esta palavra é a palavra que Deus me deu para transmitir para você que está me ouvindo nesta manhã. É a palavra de poder, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a nossa vida nos dias de hoje. O Senhor Jesus está sempre presente para ouvir, para levar a Deus as nossas orações e interceder junto de Deus em nosso favor. E então quero dizer para você: compartilhe este vídeo, compartilhe muito este vídeo, para que mais e mais pessoas recebam a mensagem de Deus que está escrito na palavra de Deus, para que seja abençoado, para desfrutar, seja cura, seja saúde. Você está com as portas fechadas, é uma coisa tão comum nos dias de hoje, pois Deus é poderoso para mudar a tua vida, para abrir as portas para você. Sua empresa está aí à porta da falência, Deus pode te levantar, basta você crer e pedir a Deus. Receba a mensagem de Deus, receba o poder de Deus na tua vida, receba o poder de Deus na tua vida e tome posse para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus e do poder de Deus. Esta mensagem é o que eu tinha para te dizer nesta manhã. Fique todos com Deus, até o próximo vídeo. Maranata!